A última carta da minha mãe, o envelope estava amarelado, com as bordas gastas pelo tempo. Rafael o segurou com as duas mãos, sentindo o peso daquele papel fino que parecia carregar o mundo inteiro. No canto superior esquerdo, reconheceu imediatamente a caligrafia torta da mãe. Para meu filho amado, Rafael. Ele estava no quartinho dos fundos da casa onde crescera, aquele cômodo minúsculo que dividia com os 2 irmãos mais novos. Fazia 3 dias que havia enterrado Dona Conceição. 3 dias desde que o câncer vencera a batalha contra aquela mulher que ele sempre acreditou ser indestrutível. E agora, ao retirar o colchão velho para doar, encontraram uma caixa de sapatos escondida sob as tábuas soltas do assoalho. Dentro havia dezenas, não, centenas de cartas, todas endereçadas a ele. Rafael sente-se no chão frio, as pernas tremendo, com dedos inseguros, abriu o primeiro envelope. A data no topo da folha dizia 15 de março de 2010, 14 anos atrás. Ele tinha apenas 9 anos naquela época. Meu filho querido, hoje faz uma semana que estou aqui em São Paulo. A viagem de ônibus foi longa, mais de 6 horas. E eu chorei quase o caminho todo, pensando em você e nos seus irmãos. Quando olhei pela janela e vi nossa cidade ficando pequena lá atrás, meu coração apertou tanto que pensei que ia morrer ali mesmo. Mas eu preciso ser forte, Rafa. Preciso trabalhar para dar a você o que eu nunca tive, para que você estude, tenha um futuro melhor que o meu. A dona Marisa, a patroa aqui, me deu um quartinho nos fundos. É pequeno, menor que nosso banheiro em casa, mas tem uma janela que dá para um quintal com uma jabuticabeira. Isso me fez lembrar de você, de quando era pequeno e subia na árvore do vizinho para pegar manga. Você está comendo direito? Sua tia Clara está cuidando bem de vocês? Diga para seus irmãos que a mamãe logo volta, que é só juntar um dinheirinho e eu volto para vocês. Prometo. Te amo mais que tudo nesse mundo, meu filho. Sua mãe, que não te esquece nem por um segundo. As lágrimas caíram antes que Rafael pudesse impedi-las. Ele não sabia, nunca soube dessas cartas. Durante todos aqueles anos, acreditara que a mãe o havia abandonado, que escolhera o trabalho em São Paulo em vez dos filhos. Quantas vezes brigara com ela por telefone? Quantas vezes virara a cara quando ela voltava para a visita? Loss, uma vez por mês, com mãos trêmulas, pegou outro envelope, e outro, e outro. Havia cartas de aniversário, cartas de Natal, cartas contando sobre o trabalho exaustivo, sobre a saudade que doía no peito, sobre os sonhos que ela tinha para ele, em cada uma, o mesmo amor transbordante, em cada uma, a promessa de que logo estariam juntos de novo. Uma promessa que nunca se cumpriu. Rafael olhou ao redor do quartinho vazio, as paredes descascadas, o teto manchado pela infiltração. Sua mãe passara 15 anos limpando casas alheias. 15 anos longe dos filhos, sacrificando a própria vida para que eles tivessem comida na mesa e pudessem continuar na escola. E ele, ingrato, adolescente revoltado, tratara cada retorno dela com indiferença, com mágoa mal disfarçada. Por quê? Você nunca me deu essas cartas, mãe? Ele sussurrou para o vazio, abraçando a caixa contra o peito. Por que deixou eu pensar que você não se importava? Mas no fundo, enquanto as lágrimas molhavam as cartas antigas, Rafael começava a entender. Sua mãe nunca quisera que ele sentisse pena dela. Nunca quisera que ele carregasse o peso da culpa por ela estar longe. Ela guardara aquelas cartas como um diário secreto, um testemunho silencioso de um amor que não precisava de reconhecimento para existir. Um amor que sustentara 3 vidas em silêncio, pedindo nada em troca. Rafael respirou fundo e pegou outra carta, ainda
Havia centenas delas. E agora, tarde demais, ele finalmente daria atenção a cada palavra que sua mãe escrevera. Finalmente, ouviria tudo o que ela tentara dizer durante todos aqueles anos. A história de Dona Conceição, como a de tantas outras mães invisíveis deste país, merecia ser lida. Rafael não conseguiu sair do quartinho pelo resto da tarde. As cartas espalhadas ao seu redor formavam um mosaico da vida que ele nunca conhecera de verdade. Cada envelope era uma janela para os dias solitários de Dona Conceição em São Paulo. Para as madrugadas em que ela acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até o bairro dos Jardins, onde trabalhava, ele pegou uma carta datada de junho de 2011. Sua mãe escrevera com letra ainda mais tremida que o normal. Meu filho do coração, hoje foi um dia difícil. Acordei com uma dor nas costas que quase não me deixou levantar da cama, mas não posso faltar no serviço. A dona Marisa precisa da casa limpa, porque vai receber umas amigas para o chá da tarde. Ela me deu um vestido que não serve mais nela para eu mandar para você. É um vestido de menina, eu sei, mas o tecido é bom. Talvez sua tia Clara consiga fazer uma camisa para você com ele. Sabe o que eu vi hoje, Rafa? A filha da dona Marisa, a Juliana, estava reclamando porque ganhou um celular velho de aniversário. O celular era novinho, desses modernos que tiram foto e tudo. Ela jogou na cama com raiva e disse que queria o último modelo. Eu fiquei lá parada, passando roupa, e pensei em você. Pensei que se eu pudesse, te dava um celular desses. Não o melhor, não o último modelo, mas um que funcionasse, para você poder me ligar quando sentisse saudade. Mas o dinheiro não dá, filho. Eu mando quase tudo para vocês. Fico só com o suficiente para passagem de ônibus e uma marmitinha de vez em quando. Às vezes a dona Marisa me dá a comida que sobra das festas deles e eu guardo na geladeirinha do meu quarto. É comida boa, coisas que eu nem sabia que existiam. Outro dia trouxe salmão. Rafa, aquele peixe caro que a gente só via na televisão. Mas sabe do que eu senti falta na hora de comer? Do feijão com arroz, que a gente comia junto, na mesa pequenina da nossa casa. Do barulho de você e seus irmãos brigando por causa do último pedaço de frango. Da sensação de estar em família. Aqui eu como sozinha, no meu quartinho, vendo novela velha numa TV pequena, que a dona Marisa ia jogar fora. E mesmo comendo salmão, eu sinto que estou passando fome. Fome de abraço, fome de ouvir sua voz. Fome de ser mãe de verdade, não só pelo telefone. Mas aguenta mais um pouco, meu filho. Logo, logo eu volto. Logo estaremos juntos de novo. Sua mãe que te ama mais que a própria vida. Rafael precisou parar de ler. O nó na garganta estava tão apertado que mal conseguia respirar. Ele se lembrava daquele vestido. Lembrava-se de ter ficado furioso quando a tia Clara sugeriu fazer uma camisa com ele. Eu não vou usar roupa de menina! Gritara ele e jogara o tecido no lixo. A tia tentara explicar que era um presente da mãe, mas ele não quis ouvir. Agora, segurando aquela carta, Rafael entendia o peso daquele presente. Não era apenas um vestido reaproveitado. Era um pedaço do mundo onde sua mãe trabalhava, um fragmento da vida dos ricos que ela tentava trazer para casa, transformado por suas mãos em algo que pudesse vesti-lo. Era amor traduzido em pano. Ele pegou outra carta, esta de setembro de 2012. Meu Rafa querido, você fez 10 anos essa semana. 10 anos? Meu filho, como o tempo passa rápido. Parece que foi ontem que eu te segurava no colo. Tão pequenino, tão frágil. Agora, você já é um homenzinho. Sua tia me mandou uma foto sua pelo celular. Você está tão grande, tão bonito. Herdou os olhos do seu pai. Mas o sorriso é meu. Quando olho para essa foto, fico horas imaginando
como seria estar aí com você. Te dar um abraço apertado, fazer seu bolo favorito, cantar parabéns olhando nos seus olhos. Mas estou aqui, a 600 quilômetros de distância, limpando o banheiro de gente que nunca vai saber meu nome completo. A dona Marisa me chama de Conce, porque Conceição é muito grande para ela falar. O filho dela, o Pedro, tem a sua idade. Ele ganhou um videogame novo de aniversário, desses que custam mais de R$1.000. Vi a nota fiscal em cima da mesa. Eu mandei R$50 para sua tia comprar um bolo para você. Sei que não é muito, mas era o que eu tinha guardado. O resto do salário foi para o aluguel atrasado, para a conta de luz, para a comida do mês. Espero que você tenha gostado do bolo, meu filho. Espero que tenha feito um pedido bonito quando apagou as velinhas. Sabe qual foi o meu pedido? Que um dia eu possa estar aí com você no seu aniversário. Que um dia eu não precise escolher entre pagar a luz de casa ou comprar um presente melhor para meu filho. Te amo, Rafa. Nunca esquece disso. Sua mãe. As lágrimas de Rafael caíam livremente agora. Ele se lembrava daquele aniversário. Lembrava-se de ter ficado bravo porque a mãe não voltara para casa, porque não ligara na hora certa, porque o presente dela fora apenas um bolo simples, quando ele queria um videogame, como os meninos da escola tinham. A noite caiu sobre o quartinho, mas Rafael não acendeu a luz. Continuou lendo as cartas à luz fraca que entrava pela janela, vinda do poste da rua. Cada palavra da mãe era uma punhalada de remorso, mas também uma revelação de um amor que ele nunca soubera reconhecer. Uma carta de março de 2013 chamou sua atenção. A letra estava mais apressada, quase desesperada. Meu filho amado, hoje aconteceu uma coisa que me deixou com o coração partido. A dona Marisa me chamou na sala e disse que ia me dar um aumento, R$50 a mais por mês. Eu fiquei tão feliz, Rafa. R$50 significa que eu posso comprar um caderno melhor para você, um tênis novo, quem sabe até uns livros. Mas aí ela disse: Conce, você vai precisar dormir aqui de segunda a sábado agora. Só volta para casa no domingo. Meu mundo desabou naquela hora. Eu ia falar que não, que eu preciso das minhas idas mensais para casa, que preciso ver meus filhos, mas aí pensei, R$50 a mais. Pensei na goteira do quarto que está pior, no sapato do seu irmão que está estragado, na festa da escola que você me disse que queria ir. E eu disse, sim, meu filho. Eu disse sim, porque sou mãe, e mãe faz essas coisas. Mãe engole o choro, engole a saudade, engole a própria vida, se for preciso para dar um futuro melhor para os filhos. Agora eu só vou poder te ver uma vez por mês, só no domingo. Mas eu prometo que cada segundo que eu estiver aí, eu vou aproveitar. Cada abraço, cada sorriso seu. Eu vou guardar tudo no coração para me aquecer durante as noites frias aqui em São Paulo, dormindo nesse quartinho que cheira a produto de limpeza. Você entende, não é, meu filho? Você entende que tudo que eu faço é por amor? Por favor, me diz que você entende. Sua mãe, que te adora. Rafael cerrou os olhos com força. Ele não entendera. Quando a mãe começou a ir menos para casa, quando as visitas se tornaram mais espaçadas, ele sentiu raiva. Raiva misturada com abandono. Começou a responder mal quando ela ligava, a inventar desculpas para não estar em casa nos domingos em que ela aparecia. Aos 13 anos, cheio de orgulho ferido e incompreensão, Rafael decidira que se a mãe não queria ficar com eles, então ele também não precisava dela. Como ele fora cruel. Como? Fora cego. Pegou outra carta, de dezembro de 2014. Meu Rafa, é Natal. A casa da dona Marisa tá toda enfeitada, cheia de luzes coloridas e uma árvore gigante na sala. Eles vão viajar para a praia amanhã, a família toda.
Dona Marisa, o marido, os 3 filhos. Até a cachorra eles vão ficar num hotel de frente para o mar. Eu vou passar o Natal aqui, cuidando da casa vazia. A Dona Marisa disse que é melhor ter alguém de confiança aqui enquanto eles estão fora. Ela vai me pagar um extra por isso, R$ 100 a mais. Com esse dinheiro, comprei um presente para cada um de vocês. Para você, um par de tênis. Não é daquelas marcas famosas que você gosta, mas é bom, vai durar bastante. Sabe, o que dói mais, filho, não é passar o Natal sozinha. Não é comer a ceia fria que sobrou da festa que a patroa deu ontem. O que dói mesmo é saber que você está aí, tão perto, mas tão longe, e que você nem deve estar com saudade de mim. Sua tia me contou que você saiu com os amigos hoje à tarde e disse que não ia esperar eu chegar para a ceia. Disse que tanto faz, que Natal é só mais um dia. Isso me machucou, Rafa. Machucou muito, mas eu não posso te culpar. Você tem 15 anos, tá virando homem, tem seus amigos, sua vida. É natural que você não precise mais tanto de mim, mas eu ainda preciso de você, meu filho. Ainda preciso saber que tudo isso vale a pena. Que um dia você vai olhar para trás e entender que cada Natal que eu passei longe, cada aniversário que eu perdi, cada apresentação da escola que eu não pude ir, foi para que você tivesse comida, roupa, escola, para que você tivesse chances que eu nunca tive. Eu estudei só até a 4ª série, Rafa. Saí da escola para trabalhar na roça com meus pais. Casei nova, tive você, mais nova ainda, mas olha só. Você está no 1º ano do ensino médio. Você vai terminar os estudos, talvez até fazer faculdade um dia, quem sabe. Esse é meu presente de Natal, filho. Saber que você tem futuro, que você não vai precisar limpar a casa dos outros para sobreviver, que você pode ser o que quiser ser. Feliz Natal, meu amor. Mesmo que você não sinta falta de mim, eu sinto falta de você todos os dias. Sua mãe para sempre. Rafael não conseguia mais segurar os soluços. Ele se lembrava perfeitamente daquele Natal, lembrava-se de ter saído de propósito, de ter ido para a casa do amigo jogar bola, só para não ter que ver a mãe. O tênis que ela mandara estava no armário até hoje, quase sem uso, porque Rafael o achara feio e preferira usar o velho mesmo. Rafael finalmente acendeu a luz do quartinho. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas ele precisava continuar lendo, precisava conhecer toda a história que sua mãe guardara em silêncio por todos aqueles anos. Escolheu uma carta de julho de 2016. Sua mãe tinha apenas 34 anos quando a escreveu, mas a letra já parecia cansada, as palavras ligeiramente tremidas. Meu filho querido, hoje eu desmaiei no trabalho. Estava passando pano no chão da cozinha, de joelhos, e de repente tudo ficou escuro. Quando acordei, estava no sofá da sala e a Dona Marisa estava me dando água com açúcar. Ela ficou preocupada, disse que eu estava muito branca, que devia ir ao médico. Mas médico custa caro, meu filho. E mesmo no posto de saúde, eu perderia um dia de trabalho para pegar a senha, outro dia para consulta. São 2 dias sem salário, 2 dias que fazem diferença no fim do mês. Então eu disse para ela que estava tudo bem, que era só cansaço, que eu não tinha comido direito no café da manhã. A verdade é que eu não comi nada no café da manhã, Rafa. Guardei o pão e o café para tomar no almoço, porque o dinheiro está muito apertado esse mês. Seu irmão, do meio, precisou de material escolar novo. E aquele trabalho de ciências que você me pediu, ajuda para comprar as coisas, custou mais do que eu esperava. Mas tudo bem, eu não me importo de pular uma refeição, se isso significa que vocês não vão passar necessidade.
O corpo está pesado, filho. Às vezes, acordo de madrugada e não consigo mais dormir. Fico olhando para o teto desse quartinho, contando as manchas de umidade, fazendo contas na cabeça, conta de luz, conta de água, aluguel, comida, escola. Os números nunca fecham. Sempre falta um pouco no final, mas eu não desisto. Não posso desistir. Porque vocês três são minha razão de levantar todo dia às 5 da manhã, de pegar 2 ônibus lotados de esfregar chão até as costas doerem de limpar banheiro dos outros, até minhas mãos ficarem feridas de tanto produto de limpeza. Sabe o que a dona Marisa me disse depois que eu desmaiei? Ela disse: Conce, você trabalha demais. Precisa se cuidar. Eu quase ri, como se eu tivesse escolha. Como se cuidar fosse uma opção para gente como eu. Mas não se preocupa, meu filho. Sua mãe é forte. Mais forte do que parece. Já passei por coisa pior e tô aqui, firme. Enquanto houver vida em mim, vocês não vão faltar nada. Eu prometo. Sua tia me contou que você passou em todas as matérias esse semestre. Fiquei tão orgulhosa, Rafa. Tão feliz. Você tá indo bem na escola. Tá crescendo, se tornando um homem de bem. Isso é tudo que eu sempre quis. Cada dor nas costas, cada desmaio, cada Natal sozinha, vale a pena quando eu sei que você está construindo um futuro melhor. Continue estudando, meu amor. Continue sendo esse menino inteligente que você é. Não deixe a vida te endurecer como endureceu sua mãe. Não deixe o mundo te fazer desistir dos seus sonhos. E por favor, se um dia você tiver filhos, fica perto deles. Não deixa o trabalho roubar os momentos importantes. Não deixa o dinheiro decidir onde você deve estar. Aprende com os erros da sua mãe. Te amo mais que tudo, meu filho. Até meu último suspiro. Sua mãe que nunca te abandona, mesmo de longe. Rafael precisou se levantar e caminhar pelo quartinho. As pernas estavam dormentes de tanto tempo sentado no chão. Ele olhou pela janela, para a rua escura e vazia do bairro, e pensou em todas as vezes que reclamara da vida. Todas as vezes que dissera que sua mãe não ligava para ele, que ela escolhera o trabalho em vez da família. Que cego ele fora. Que egoísta. Pegou outra carta, esta de abril de 2017. Meu Rafa, hoje faz 7 anos que estou em São Paulo. 7 anos longe de você, vendo você crescer em fotos borradas que sua tia me manda pelo WhatsApp. 7 anos limpando a sujeira dos outros para que meus filhos possam ter uma vida mais limpa. Você já tem 17 anos. É praticamente um homem. Às vezes olho para sua foto e não reconheço mais aquele menino pequeno que se agarrava na minha perna e chorava quando eu precisava sair de casa. Agora você é alto, tem cara de homem, barba começando a crescer. Parece tanto com seu pai. Eu te liguei no seu aniversário, lembra? Você atendeu, disse oi com aquela voz grossa, quase sem emoção, e desligou, dizendo que estava ocupado. Eu fiquei com o telefone na mão por uns 10 minutos, só olhando para a tela, chorando baixinho para ninguém ouvir. Eu sei que você tá bravo comigo, Rafa. Sei que pensa que eu te abandonei. Sua tia me conta coisas, sabe? Conta que você fala mal de mim com seus irmãos, que diz que eu sou uma mãe ausente, que só me importo com dinheiro. Cada palavra dessas é como um tiro no meu peito, mas eu não posso te culpar. Como você ia entender? Você é novo, nunca passou necessidade de verdade, porque eu sempre me certifiquei de que não passasse. Você não sabe o que é ir dormir com fome. Não sabe o que é não ter dinheiro para comprar remédio quando está doente. Não sabe o que é escolher entre pagar a conta de luz ou comprar comida. E graças a Deus, você não sabe. Esse é meu maior triunfo, meu filho. Você não conhece a miséria que eu conheci. Você tem oportunidades que eu nunca tive. E se para isso eu precisei ser a mãe ausente, a mãe que você odeia,
Então que seja. Um dia, quando você for pai, talvez entenda, ou talvez nunca entenda, e tudo bem também. O amor de mãe não precisa de reconhecimento para existir. Ele existe mesmo quando é rejeitado, mesmo quando é incompreendido, mesmo quando é invisível. Hoje a dona Marisa me deu umas roupas velhas do marido dela para eu levar para você. São roupas boas, de marca, só estão um pouco gastas, mas eu sei que você não vai querer usar. Sei que vai ficar com vergonha, vai achar que eu estou te humilhando. Então vou doar para alguém que precise, alguém que não tenha o luxo de sentir vergonha. Sabe, o que mais me dói, Rafa, não é a distância física. Não é o cansaço do corpo, é a distância que está crescendo entre nossos corações. É sentir que estou perdendo meu filho, não para a morte, não para o mundo, mas para o ressentimento, para a mágoa, para a incompreensão. Mas mesmo assim, eu continuo aqui, continuo mandando dinheiro todo mês, continuo ligando, mesmo quando você desliga na minha cara, continuo escrevendo essas cartas que você nunca vai ler, porque ser mãe não é desistir quando fica difícil. Ser mãe é amar mesmo quando não é amada de volta. Te amo, meu filho, sempre vou amar, mesmo que você nunca consiga me amar de volta da mesma forma. Sua mãe que não desiste de você. Rafael precisou parar de ler novamente. A culpa era um peso físico no seu peito, esmagando seus pulmões, dificultando a respiração. Ele se lembrava daquele dia, daquele telefonema. Estava na casa de uma menina que gostava, tentando impressioná-la, quando a mãe ligou. Ele atendeu com raiva, desligou rápido, porque seus amigos estavam rindo, fazendo piada da mãe diarista que não sabia a hora de ligar. Como ele pôde ser tão cruel? Pegou uma das últimas cartas da pilha, datada de novembro de 2019. Meu Rafa querido, hoje descobri uma coisa ruim. Fui ao médico porque a dor nas costas não passava mais. E a dona Marisa insistiu tanto que eu acabei cedendo. Fiz uns exames e o médico me chamou na sala com aquela cara séria que médico faz quando a notícia não é boa. Ele disse um nome complicado, falou de células, de tratamento, de quimioterapia, mas a única palavra que ficou na minha cabeça foi câncer. Eu tenho câncer, meu filho. Na coluna já está espalhado. O médico disse que eu preciso começar o tratamento logo, que não posso continuar trabalhando pesado, que preciso descansar, me alimentar bem, cuidar de mim. Eu quase ri na cara dele. Descansar, me alimentar bem, cuidar de mim? Com que dinheiro, doutor? Mas eu não disse nada disso. Só agradeci, peguei os papéis dos exames e saí. Sentei no ponto de ônibus e fiquei ali, olhando para o papel, vendo aquelas palavras técnicas que eu mal conseguia ler e pensei, agora não, Deus, ainda não. Meu filho ainda precisa de mim. Você está no último ano do ensino médio, Rafa. Vai prestar vestibular ano que vem. É o momento mais importante da sua vida. O momento em que tudo que eu trabalhei por todos esses anos vai valer a pena. Você vai entrar numa faculdade, vai ter um diploma, vai conseguir um trabalho bom, vai ter a vida que eu nunca pude ter. Eu não posso atrapalhar isso agora. Não posso ser um peso, uma preocupação. Então decidi, eu não vou contar para ninguém. Vou fazer o tratamento escondido, nas horas vagas. Vou continuar trabalhando, continuar mandando dinheiro, continuar sendo forte. A dona Marisa não pode saber, porque ela me mandaria embora. Sua tia não pode saber, porque ela contaria para vocês. E você, meu filho, você principalmente não pode saber, porque sei que você voltaria para casa, largaria os estudos, tentaria me ajudar. E isso é exatamente o que eu não quero. Eu passei a vida toda sacrificando minha saúde, meu tempo, minha felicidade para que você tivesse um futuro. Não vou deixar essa doença arruinar
tudo agora. Vou lutar, Rafa. Vou lutar com todas as forças que me restam. E se eu perder essa luta, pelo menos saberei que morri, fazendo o que mães fazem, protegendo seus filhos até o fim. Talvez essa seja uma das últimas cartas que eu escrevo. As mãos estão doendo muito. O corpo está cansado de um jeito diferente agora. Mas enquanto houver um fio de vida em mim, vou continuar te amando, vou continuar cuidando de você de longe, vou continuar sendo sua mãe, mesmo que você nunca saiba, mesmo que você continue me odiando, mesmo que nunca leia essas palavras. Te amo, meu filho, te amo mais que a própria vida, literalmente. Sua mãe que sempre estará com você, de um jeito ou de outro. Rafael deixou a carta cair das mãos. Ela estava doente. Há 6 anos ela estava doente e não contara para ninguém. 6 anos aguentando dor, fazendo quimioterapia escondida, continuando a trabalhar, continuando a mandar dinheiro, continuando a ser mãe em silêncio. E ele, o que ele fizera durante esses 6 anos? Reclamara, ignorara as ligações, inventara desculpas para não ir visitá-la. Até quando conseguiu entrar na faculdade. Graças ao dinheiro que ela mandava fielmente todo mês, ele mal ligara para agradecer. Mãe, ele chorou, abraçando as cartas contra o peito. Mãe, me perdoa por ter sido tão cego, tão egoísta, tão ingrato. Mas Dona Conceição não estava mais ali para ouvir. Ela se fora 3 dias atrás, levando consigo todos aqueles anos de amor não correspondido, de sacrifício não reconhecido, de dor silenciosa. Rafael não dormiu naquela noite. Continuou lendo, carta após carta, descobrindo os detalhes de uma vida que sua mãe vivera paralelamente à dele, mas que ele nunca percebera. Cada envelope era uma confissão, um pedaço de alma colocado no papel, com letra trêmula e amor infinito. Uma carta de março de 2020 descrevia os primeiros dias da pandemia. Meu filho, o mundo está parando por causa desse vírus. As pessoas estão com medo, ficando em casa, se protegendo. Mas gente como eu não pode parar, Rafa. A dona Marisa disse que eu preciso continuar vindo, porque a casa não se limpa sozinha. Ela me deu uma máscara e um vidro de álcool em gel, como se isso fosse suficiente. Pego 2 ônibus lotados todo dia. Vejo gente tossindo, espirrada, sem máscara. Vejo o medo nos olhos de todos. Eu também tenho medo. Filho, tenho medo de pegar esse vírus e não resistir. O médico disse que com o câncer minha imunidade está baixa, que eu faço parte do grupo de risco. Mas o que posso fazer? Parar de trabalhar significa parar de mandar dinheiro. Significa vocês passarem necessidade. Sua tia me contou que você está fazendo aulas online na faculdade. Graças a Deus, a tecnologia permite isso agora. Você está seguro em casa, estudando, construindo o seu futuro. Isso me dá forças para continuar, meu filho. Saber que você está protegido me faz esquecer do medo. Ontem, no ônibus, uma mulher sentou do meu lado. Ela estava chorando baixinho, tentando esconder o rosto. Perguntei o que aconteceu e ela me contou que tinha sido demitida, que não sabia como ia alimentar os filhos. Dei a ela os R$20 que tinha no bolso para a minha comida da semana. Ela me agradeceu, chorando. Eu vi você nela, Rafa. Vi meus filhos nos filhos dela e pensei, graças a Deus eu ainda tenho trabalho. Graças a Deus ainda posso mandar dinheiro para casa. Mesmo com medo, mesmo doente, mesmo cansada, eu tenho sorte. Sorte de poder ser mãe, de poder cuidar de vocês, mesmo de longe. Cuida-se muito, meu amor. Usa máscara, lava as mãos, não sai de casa sem necessidade. Eu estou aqui me arriscando todos os dias para que você possa ficar seguro aí. Não deixa meu sacrifício ser em vão. Te amo sempre.
sua mãe que enfrenta qualquer perigo por você. Rafael lembrava daquela época. Lembrava de reclamar do tédio da quarentena, de postar nas redes sociais sobre como era difícil ficar em casa, de fazer piada sobre ter que assistir aula de pijama. Enquanto isso, sua mãe arriscava a vida diariamente, doente e vulnerável, para que ele pudesse ter o luxo de ficar entediado em casa. Pegou outra carta, de agosto de 2021. Meu Rafa, hoje completei 15 anos trabalhando na casa da Dona Marisa. 15 anos limpando os mesmos cômodos, lavando as mesmas roupas, preparando as mesmas refeições. Ela nem lembrou da data. Por que lembraria? Para ela, eu sou só mais uma funcionária, substituível, invisível. Mas sabe quem lembrou? Eu lembrei. Lembrei que há 15 anos peguei aquele ônibus pela primeira vez, deixando você e seus irmãos. Com sua tia, você tinha 9 anos e chorou tanto quando eu saí. Aquela imagem ficou gravada na minha mente para sempre. Você na janela, com aquela cara de abandono, acenando para mim, enquanto o ônibus se afastava. Eu prometi a mim mesma que seria por pouco tempo. 1 ano, eu pensei. Só 1 ano para juntar dinheiro e depois volto. Mais 1 ano virou 2. 2 viraram 5. 5 viraram 15. E de repente, olho para trás e vejo que perdi sua infância inteira, sua adolescência, os momentos mais importantes da sua vida. Perdi seu primeiro dia no ensino médio. Perdi a primeira vez que você se apaixonou. Sua tia me contou sobre aquela menina, a Ana. Perdi suas apresentações da escola, suas festas de aniversário, seus momentos de tristeza quando você precisava de um colo de mãe. E o pior, Rafa, o pior é que perdi a chance de você me conhecer de verdade. Para você, eu sou só uma voz no telefone, um depósito bancário no fim do mês, uma obrigação, não uma presença. Às vezes eu me pergunto, valeu a pena? Valeu a pena trocar todos esses momentos por dinheiro, por comida na mesa, por um teto sobre suas cabeças? E a resposta sempre é sim, mesmo doendo, mesmo sangrando por dentro. Sim, valeu a pena, porque você está vivo, está saudável, está estudando, você tem chances que eu nunca tive. E se para isso eu precisei me tornar uma estranha para meu próprio filho, então que seja. Mas tem dias, meu amor, que a solidão é tão grande que eu mal consigo respirar. Tem dias que eu olho no espelho e não reconheço a mulher que estou vendo. Cadê aquela Conceição jovem, cheia de sonhos, que queria ser professora? Cadê aquela mãe que brincava com um filho no quintal, que fazia comidinha na panelinha de barro? Ela morreu, Rafa. Morreu aos poucos, um pedacinho por dia, substituída por essa mulher de mãos calejadas, costas curvadas, olhos sem brilho. Essa mulher que sou agora, que existe só para trabalhar, para mandar dinheiro, para sobreviver. Mas se minha morte significou sua vida, então morri feliz. Te amo, meu filho. Mesmo não sendo mais a mãe que você merecia, eu te amo, sua mãe cansada, mas que nunca desiste. As lágrimas de Rafael molhavam o papel fino da carta. Ele pensou em todas as vezes que reclamara dela pelo WhatsApp, todas as mensagens secas que mandara, todos os está e ok, respondendo às longas mensagens carinhosas que ela enviava. Pensou em como tratara o amor dela como se fosse um incômodo, uma obrigação chata da qual queria se livrar. A madrugada avançava e Rafael continuava imerso naquele universo de papel e tinta, descobrindo a mãe que nunca conhecera. Seus olhos ardiam, mas ele não conseguia parar. Cada carta era uma peça do quebra-cabeça que finalmente começava a se encaixar. Uma carta de janeiro de 2022 trazia um tom diferente, quase desesperado. Meu filho do coração, o médico disse que o câncer está avançando. Disse que o tratamento
não está funcionando como deveria, que eu deveria ter começado antes, descansado mais, me alimentado melhor, como se eu tivesse escolha. Agora ele quer que eu faça uma cirurgia, cara, que o SUS pode demorar meses ou anos para aprovar. A dona Marisa se ofereceu para me emprestar o dinheiro. Ela é boa, sabe? Mesmo me chamando de Conce, mesmo me tratando como empregada, ela tem um coração bom. Disse que eu poderia pagar aos poucos, descontando do salário. Mas eu fiz as contas, Rafa. Se eu aceitar o empréstimo e começar a pagar, vou ter que cortar o dinheiro que mando para vocês pela metade. Pela metade, filho. Como vocês vão sobreviver com metade? Você ainda está na faculdade. Seus irmãos ainda estudam. O aluguel continua o mesmo. A comida continua custando o mesmo. Então, recusei. Disse para a dona Marisa que vou esperar pelo SUS mesmo. Ela ficou brava. Disse que estou sendo teimosa, que estou colocando minha vida em risco. Mas ela não entende. Ninguém entende. Minha vida sempre esteve em risco, desde que nasci pobre nesse país. Desde que precisei escolher entre comer ou estudar. Desde que tive que largar tudo para trabalhar. Desde que me tornei mãe aos 19 anos, sem estrutura, sem dinheiro, sem ajuda. E sabe o que é engraçado, Rafa? Eu não tenho medo de morrer. Tenho medo de morrer antes de ver você formado. Tenho medo de morrer antes de saber que vocês vão ficar bem. Tenho medo de morrer e vocês pensarem que eu os abandonei de verdade dessa vez. Ontem sonhei com você. Sonhei que estava na sua formatura, vendo você subir no palco de Capelo e Beca, recebendo o diploma. Eu estava na plateia, chorando de orgulho, e você olhou para mim e sorriu. Foi só um sonho, mas quando acordei, eu tinha um sorriso no rosto, porque mesmo que seja só um sonho, essa imagem me dá forças para continuar. Vou lutar mais um pouco, meu filho. Vou aguentar a dor, vou continuar trabalhando, vou continuar mandando dinheiro, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ver você conquistar seus objetivos, porque esse sempre foi meu sonho, ver meus filhos terem a vida que eu nunca pude ter. E se eu não conseguir, se meu corpo desistir antes do tempo, quero que você saiba, cada segundo de dor valeu a pena. Cada lágrima derramada cada noite em claro. Cada Natal sozinha, tudo valeu a pena. Porque você existiu. Porque eu tive o privilégio de ser sua mãe. Te amo com a força que ainda me resta. Sua mãe guerreira, Rafael precisou se levantar e caminhar até o banheiro. Lavou o rosto com água fria, tentando controlar os soluços que sacudiam seu corpo. Olhou-se no espelho embaçado e viu um estranho, um homem de 23 anos que mal conhecera a própria mãe. Um homem que recebera tudo e retribuíra com indiferença. Voltou ao quartinho e pegou uma das últimas cartas, datada de junho de 2023. Meu Rafa, hoje foi um dia bom, um dia diferente. A dor estava mais suportável, o sol estava bonito e eu recebi uma foto sua de Capelo e Beca. Você se formou, meu filho. Você se formou. Eu não pude estar lá. Você nem me convidou, na verdade. Mas sua tia me mandou a foto escondido. E quando eu vi você naquela foto, tão bonito, tão crescido, tão realizado, eu chorei. Chorei tanto que a dona Marisa veio perguntar o que tinha acontecido. E pela primeira vez em 15 anos, eu contei que meu filho tinha se formado na faculdade. Contei que ele era o primeiro da família a ter um diploma de ensino superior. Contei que tudo pelo que eu trabalhei, tudo pelo que eu sofri, tinha valido a pena. Ela me abraçou, Rafa. A dona Marisa, que sempre foi tão distante, tão patroa, me abraçou e chorou comigo. Disse que eu era uma mulher incrível, que tinha feito um trabalho maravilhoso. Disse que ela não tinha certeza se teria a mesma força. Naquele momento,
Eu me senti vista. Depois de 15 anos, sendo invisível, sendo só mais uma empregada doméstica, mais uma diarista, sem importância, eu me senti vista. Meu sacrifício significava alguma coisa. Minha dor não tinha sido em vão. Você conseguiu, meu amor. Você quebrou o ciclo. Você não vai precisar limpar a casa dos outros para sobreviver. Você tem um futuro, tem opções, tem dignidade, e isso é tudo que uma mãe pode querer para um filho. Eu sei que você não sabe dessas cartas. Sei que talvez nunca vá saber, mas eu escrevo mesmo assim, porque preciso colocar esses sentimentos em algum lugar. Preciso que fique registrado em algum canto do universo que uma mãe amou muito, amou até o fim. O médico disse que tenho poucos meses. Disse para eu começar a colocar as coisas em ordem, seja lá o que isso signifique. Mas eu não tenho muitas coisas para ordenar. Não tenho casa própria, não tenho carro, não tenho economias. Tudo que ganhei eu dei para vocês. A única coisa que tenho são essas cartas. Centenas delas, escritas ao longo de 15 anos. Um dia, quando eu não estiver mais aqui, talvez você as encontre. Talvez você leia e finalmente entenda. Entenda por que fui embora. Entenda por que fiquei longe. Entenda que cada dia distante de vocês foi um dia que arranquei pedaços do meu próprio coração. E talvez, só talvez, você me perdoe. Perdoe por não ter sido a mãe presente que você merecia. Perdoe por ter escolhido dar comida em vez de dar abraços. Perdoe por ter amado você da única forma que eu sabia, com sacrifício. Te amo, meu filho formado. Te amo, meu orgulho. Te amo, minha razão de viver. Sua mãe, que está quase indo, mas que nunca vai te deixar de verdade. Rafael caiu de joelhos no chão do quartinho. O chão de tábuas velhas estava frio contra os joelhos de Rafael, mas ele mal sentia. A dor física era insignificante perto da dor que rasgava seu peito. Ele abraçou as cartas com tanta força que algumas amassaram, mas não conseguia soltar. Era tudo que restava dela: papel, tinta e amor. Ainda havia uma última carta na caixa, diferente das outras. Estava em um envelope branco, novo, sem o amarelado do tempo. A data no topo era de 2 meses atrás, agosto de 2025, apenas 2 meses antes de sua mãe morrer. Com mãos trêmulas, Rafael abriu. Meu Rafa, meu filho amado, esta é minha última carta. Eu sei que é a última, porque mal consigo segurar a caneta. Porque a dor está tão grande que até respirar dói. Porque o médico disse que é questão de dias, talvez semanas. Estou em casa agora. Finalmente voltei para a nossa cidade, para a nossa casa. A dona Marisa me deu o dinheiro da rescisão e até um pouco mais, como um presente. Ela chorou quando me despedi. Disse que eu era a melhor pessoa que ela conhecia. Isso me fez sorrir, mesmo com a dor. Sua tia está cuidando de mim. Seus irmãos vêm me visitar todo dia. Mas você ainda não veio, Rafa. Sei que está trabalhando em São Paulo agora, na empresa que te contratou depois da formatura. Sei que está ocupado, construindo a vida que sempre sonhei para você. E está tudo bem. Não estou brava. Nunca poderia estar brava com você. Entendo que é difícil ver a mãe morrendo. Entendo que você está fugindo da dor, como fugiu de mim a vida toda. Mas preciso que você saiba uma coisa. Eu perdoo você, meu filho. Perdoo cada palavra dura, cada telefonema recusado, cada Natal que você preferiu passar longe. Perdoo porque entendo que para você amar alguém que nunca estava presente era impossível. Entendo que você construiu um muro ao redor do coração para não sofrer
toda vez que eu ia embora. Entendo que era mais fácil me odiar do que sentir minha falta. Mas agora, eu preciso que você entenda uma coisa também. Eu sempre estive presente, Rafa, não fisicamente, mas de todas as outras formas que importam. Estava presente em cada conta paga, em cada uniforme novo, em cada caderno, em cada refeição na mesa. Estava presente nas orações que fazia todo dia antes de dormir, pedindo a Deus que cuidasse de vocês. Estava presente em cada lágrima que chorei de saudade, em cada suspiro de cansaço, em cada dor que suportei calada. Eu estava presente na minha ausência. E sei que isso é confuso, sei que é contraditório, mas é a verdade das mães como eu, das mães que precisam estar longe para poder estar perto, das mães que precisam abandonar para poder cuidar. Deixei essas cartas escondidas sob o assoalho do seu quarto. São centenas delas escritas ao longo de 15 anos. É minha vida inteira em papel, meu filho. É tudo que não consegui te dizer em vida. É minha forma de continuar conversando com você, mesmo depois que eu partir. Quando encontrar essas cartas, espero que você as leia. Espero que você conheça a mãe que teve, não a mãe que você achou que teve. Espero que você entenda que cada decisão que tomei, cada sacrifício que fiz, foi por amor, por um amor tão grande que não cabia dentro do meu peito, então transbordava em forma de trabalho, de dinheiro mandado, de ausência dolorosa. Não quero que você carregue culpa, Rafa. Não quero que você passe o resto da vida se martirizando por não ter sido o filho perfeito. Você foi perfeito do seu jeito. Você sobreviveu, você cresceu, você se tornou um homem de bem. Isso é tudo que uma mãe pode querer. Mas se eu pudesse te pedir uma coisa, uma última coisa, seria isso. Não deixe a raiva endurecer seu coração. Não deixe essa experiência te fazer acreditar que amor precisa ser perfeito para ser real. Amor é bagunçado, é complicado, é imperfeito, mas é real. É a coisa mais real que existe. Um dia, se você tiver filhos, você vai entender tudo isso de verdade. Vai entender que ser mãe ou pai não é sobre estar presente em cada momento, mas sobre fazer o melhor possível com o que você tem. E às vezes, o melhor possível é estar longe, é trabalhar até o corpo pedir socorro, é sacrificar sua própria felicidade pela felicidade deles. Eu tive uma vida dura, meu filho, mas não foi uma vida triste, porque tive você. Tive o privilégio de ser sua mãe. Tive o privilégio de te ver crescer, mesmo que de longe. Tive o privilégio de saber que de alguma forma fiz diferença, que minha vida significou alguma coisa. Quando eu fechar os olhos pela última vez, vou pensar em você. Vou pensar naquele menino de 9 anos na janela, acenando para mim. E vou pensar no homem que você se tornou, forte, inteligente, capaz, e vou sorrir. Vou morrer sorrindo, porque consegui. Porque apesar de tudo, apesar da pobreza, da doença, da distância, eu consegui te dar uma chance. E você aproveitou essa chance, meu amor. Você se tornou mais do que eu jamais sonhei ser. Você quebrou correntes que me prendiam há gerações. Você é livre de um jeito que eu nunca fui. Então viva, Rafa. Viva por você e por mim. Viva pelos sonhos que eu nunca pude realizar. Seja feliz, seja bom, seja generoso. E quando olhar para o céu numa noite estrelada, lembra da sua mãe. Lembra que ela te amou mais do que amou a própria vida. Te amo, meu filho. Te amo hoje, te amei ontem, te amarei por toda a eternidade. Onde quer que eu esteja depois disso, estarei torcendo por você. Estarei orgulhosa de você. Estarei amando você. Obrigada por ter sido meu filho. Obrigada por ter me dado um propósito.
Obrigada por existir. Até nos encontrarmos novamente, meu amor. Sua mãe, para sempre. Rafael não conseguia mais ver as palavras. Tudo era um borrão de lágrimas e dor. Ele apertou a carta contra o peito e gritou. Gritou toda a dor, toda a culpa, todo o amor que nunca soube expressar. Os gritos de Rafael ecoaram pelo quartinho vazio até se transformarem em soluços profundos, o tipo de choro que vem das entranhas da alma. Ele ficou ali, caído no chão de tábuas velhas, abraçado às cartas da mãe, até que a luz do amanhecer começou a entrar pela janela empoeirada. Quando finalmente conseguiu se levantar, seus olhos estavam tão inchados que mal conseguia abrir, mas havia uma clareza nova em sua mente, uma compreensão que chegara tarde demais, mas que chegara. Rafael juntou cuidadosamente todas as cartas, organizando-as por data. Eram 347 ao todo. 347 declarações de amor que ele nunca lera enquanto a mãe estava viva. 347 oportunidades perdidas de dizer: eu te amo também, mãe. Eu entendo. Eu te perdoo. Mas agora só restava o silêncio. Ele saiu do quartinho pela primeira vez em quase 24 horas. A casa estava quieta. Seus irmãos mais novos, agora com 21 e 19 anos, ainda dormiam. Eles tinham vindo para o funeral, mas voltariam para suas vidas em breve. Rafael era o único que tirara uma semana de folga do trabalho. Na cozinha, encontrou a tia Clara preparando o café. Ela olhou para ele com aqueles olhos cansados que já viram tanto sofrimento e, imediatamente, soube. Você encontrou as cartas? Ela disse. Não era uma pergunta. Rafael assentiu, incapaz de falar. A tia secou as mãos no avental e se aproximou, tocando gentilmente seu braço. Ela me fez prometer que não contaria sobre elas, disse a tia Clara, a voz embargada. Disse que você devia encontrá-las sozinho, no seu tempo. Disse que talvez você nunca encontrasse, e tudo bem também. Mas eu tinha esperança, sabe? Esperança de que você encontraria e finalmente entenderia por que ela nunca me entregou as cartas. Rafael perguntou, a voz rouca de tanto chorar. Por que deixou eu pensar? Por que deixou eu trotelar daquele jeito? A tia Clara suspirou, servindo 2 xícaras de café. Porque sua mãe era orgulhosa, Rafael. Orgulhosa e teimosa. Ela não queria sua pena. Não queria que você se sentisse obrigado a amá-la por causa do sacrifício dela. Ela sempre quis que você fosse livre, até mesmo para odiá-la, se precisasse. Rafael sentou-se à mesa, a mesma mesa onde comera tantas refeições, financiadas pelo trabalho silencioso da mãe. Ela estava doente há 6 anos. Ele sussurrou. 6 anos e nunca me contou. Continuou trabalhando, continuou mandando dinheiro, continuou sendo mãe. A tia Clara completou, do jeito dela, do único jeito que ela sabia. Elas ficaram em silêncio por um momento, bebendo o café amargo, cada um perdido em seus próprios pensamentos e arrependimentos. Ela perguntava por você. A tia Clara disse finalmente. Nas últimas semanas, quando a dor estava muito forte, ela perguntava se você tinha ligado, se você vinha visitar. Eu mentia. Dizia que você tinha ligado enquanto ela dormia, que você viria no fim de semana. Ela sorria e voltava a dormir. Cada palavra era uma faca no coração de Rafael. Ele pensou nos últimos 2 meses, quando sua mãe voltara para casa para morrer. Ela ligara 3 vezes para ele. 3 vezes ele vira o nome dela na tela do celular e ignorara. Estava ocupado com reuniões, com projetos, com a vida importante que estava construindo em São Paulo, a vida que ela tornara possível. Eu preciso fazer alguma coisa.
Rafael disse de repente, levantando-se. Preciso, não posso deixar que ela tenha morrido, achando que eu não ligava. Não posso. Ela não morreu achando isso. A tia Clara disse gentilmente, ela morreu sabendo que te amava. E para ela, isso era suficiente. Mas não era suficiente para Rafael, não mais. Ele passou o resto daquela manhã lendo e relendo as cartas. Desta vez prestando atenção em cada detalhe, cada palavra, cada sentimento que sua mãe derramara naquelas páginas. E aos poucos, uma ideia começou a se formar em sua mente. Sua mãe vivera invisível, trabalhara invisível, amara invisível, morrer invisível, como morrem tantas empregadas domésticas, tantas diaristas, tantas mães pobres deste país. Mas ela não precisava ser esquecida também. Rafael pegou seu laptop e começou a digitar. Começou a transcrever as cartas, palavra por palavra. E junto com cada carta, começou a escrever suas próprias palavras, suas memórias, seus arrependimentos, seu amor tardio. Ele escreveu sobre a última vez que viu a mãe, 3 anos atrás, quando ela fora a São Paulo visitá-lo. Como ele ficara impaciente, porque ela não sabia usar o metrô, porque andava devagar, porque fazia perguntas bobas. Como ele a colocara num ônibus de volta para casa, depois de apenas um dia, usando o trabalho como desculpa, escreveu sobre todas as vezes que cortara as ligações dela, sobre todos os aniversários que esquecera, sobre todo o amor que ela oferecera e ele rejeitara. E escreveu sobre o que aprendera tarde demais, que amor de mãe não precisa de reconhecimento para existir, que sacrifício não precisa de plateia para ser real, que há milhões de Conceições neste país, limpando casas alheias, criando filhos à distância, morrendo em silêncio, enquanto sustentam famílias inteiras nos ombros cansados. 3 meses depois, Rafael estava num pequeno auditório na periferia de São Paulo. Suas mãos suavam enquanto segurava o microfone. À sua frente, cerca de 50 pessoas, menos a maioria mulheres. A maioria empregadas domésticas, a maioria mães, olhavam para ele com curiosidade e expectativa. Meu nome é Rafael, ele começou, a voz tremendo. E eu vim aqui hoje contar a história da minha mãe. A história que eu deveria ter ouvido enquanto ela estava viva. Ele abriu o livro que segurava nas mãos. Não era um livro publicado por uma editora grande. Era uma edição simples, impressa com o dinheiro que economizara, com capa colorida, mostrando a foto de Dona Conceição. Uma das poucas fotos que existiam dela, tirada num domingo qualquer, sorrindo apesar do cansaço visível nos olhos. A última carta da minha mãe. Ele leu o título em voz alta. Este livro reúne as cartas que minha mãe escreveu para mim durante 15 anos. Cartas que eu só descobri depois que ela morreu. Rafael começou a ler. Leu trechos das cartas, sua voz quebrando em alguns momentos, mas continuando. Leu sobre os sacrifícios silenciosos, sobre o amor não correspondido, sobre a força invisível que sustenta tantas famílias pobres neste país. E enquanto lia, via lágrimas nos olhos de muitas daquelas mulheres. Via reconhecimento, via dor compartilhada, porque a história de Dona Conceição não era só dela, era a história de milhões. Quando terminou, houve um silêncio profundo. Então uma mulher, na primeira fileira, levantou a mão. Ela deveria ter uns 50 anos, mãos calejadas, uniforme de diarista, ainda vestido. Eu também escrevo cartas, ela disse, a voz embargada. Para minha filha, ela mora com a avó enquanto eu trabalho aqui na cidade. Ela tem 8 anos e às vezes, acho que ela me odeia por não estar lá. Ela não odeia você, Rafael disse, as lágrimas voltando aos seus olhos. Ela só não entende ainda, mas um dia vai entender. E quando entender, espero que não seja tarde demais
como foi para mim. Por isso, estou aqui, para que outros filhos acordem antes que seja tarde. Outras mulheres começaram a falar. Cada uma tinha uma história parecida. Filhos criados à distância, sacrifícios que ninguém via, amor expresso em dinheiro mandado, não em abraços dados, maternidade praticada por telefone, por mensagens, por cartas, que talvez nunca fossem lidas. Uma senhora de cabelos grisalhos se levantou no fundo da sala. Meu filho tem a sua idade, ela disse. Ele também não fala comigo direito. Trabalho há 20 anos em São Paulo, longe dele. Você acha que se eu mostrar esse livro para ele, ele vai entender? Rafael desceu do palco improvisado e caminhou até ela. Segurou suas mãos calejadas, tão parecidas com as da própria mãe. Não espere ele precisar de um livro para entender. Rafael disse, a voz firme, mas gentil. Liga para ele hoje. Conta sua história. Diz o que sente. Não cometa o erro que minha mãe cometeu, de guardar tudo dentro. E não deixe ele cometer o erro que eu cometi de descobrir tarde demais. A mulher chorou e o abraçou. E naquele abraço, Rafael sentiu todas as mães que nunca pôde abraçar enquanto ela estava viva. Depois da palestra, Rafael ficou por horas conversando com aquelas mulheres. Distribuiu cópias gratuitas do livro. Usava todo o dinheiro que ganhava em seu novo trabalho como assistente social para imprimir e distribuir a história da mãe, porque não era sobre lucro. Nunca foi sobre isso. Era sobre tornar visível o invisível. Naquela noite, Rafael voltou para a casa da periferia onde crescera. Não morava mais em São Paulo. Voltara para a cidade natal, para o quartinho onde encontrara as cartas. Pedi demissão do emprego corporativo que a mãe tanto se orgulhara dele conseguir, porque percebera algo fundamental. Honrar o sacrifício da mãe não era ter o emprego que ela sonhara para ele, mas viver uma vida que fizesse diferença. Seus irmãos estavam na sala quando chegou. Lucas, agora formado em engenharia, e Maria, no último ano de medicina. Os 3 filhos de Dona Conceição, todos com diploma universitário, todos fruto do amor silencioso de uma mulher que limpou casas alheias para que eles pudessem construir suas próprias. Como foi a palestra? Maria perguntou. Cheia, Rafael respondeu, sorrindo cansado. Cada vez vem mais gente. A história da nossa mãe está tocando as pessoas. Está fazendo elas olharem para suas próprias mães. Ela ficaria orgulhosa, Lucas disse, de você ter deixado aquele emprego em São Paulo para fazer isso? Não, Rafael corrigiu. Ela ficaria brava primeiro, preocupada com minha estabilidade financeira. Mas depois, bem lá no fundo, ficaria orgulhosa sim. Eles riram, uma risada molhada de lágrimas. Porque era verdade. Conheciam a mãe. Conheciam seu jeito prático, seu medo constante de que os filhos passassem necessidade. Mais tarde, sozinho no quartinho, Rafael pegou papel e caneta. Todas as noites, antes de dormir, escrevia uma carta para a mãe. Cartas que ela nunca leria, mas que ele precisava escrever. Querida mãe, hoje fiz minha 20ª palestra sobre você. 20 vezes que contei sua história. 20 vezes que li suas cartas em voz alta. E cada vez, mãe, cada vez, eu entendo um pouco mais. Entendo a profundidade do seu amor. Entendo a imensidão do seu sacrifício. O livro está se espalhando. Devagar, mas está. Não é um best-seller. Nunca será, mas está chegando nas mãos certas. Está mudando conversas entre mães e filhos. Está curando feridas que eu não pude curar com você. Uma mulher me procurou hoje. Ela me disse que ligou para a mãe pela primeira vez em 3 anos por causa do livro, que chorou, que pediu perdão, que disse eu te amo e realmente sentiu. Por causa de você, mãe, por causa da sua história.
Visitei seu túmulo ontem. Levei flores novas. A lápide agora tem uma frase que eu mandei gravar. Dona Conceição, mãe, diarista, heroína invisível. Porque você foi tudo isso, mãe. Foi e sempre será. Lucas e Maria estão bem. Seu sacrifício valeu a pena. Menos seus 3 filhos venceram. Mas mais do que isso, seus 3 filhos aprenderam sobre amor verdadeiro, sobre sacrifício, sobre força. Eu te amo, mãe, todos os dias. Em cada palavra que escrevo, em cada história que conto, em cada mãe que ajudo a ser vista, você continua viva. Seu amor continua vivo. Seu filho que finalmente entendeu, Rafael. Ele dobrou a carta e a colocou na caixa junto com todas as outras. Um dia, talvez seus próprios filhos as encontrassem e entenderiam que amor é isso. Continuar amando mesmo depois do fim. Do lado de fora, a noite estava clara. Rafael olhou pela janela e fez uma promessa silenciosa. As Conceições deste país não seriam mais invisíveis. Seus sacrifícios seriam reconhecidos. Seu amor seria honrado. Porque, se havia algo que as cartas ensinaram, era que o amor mais poderoso do mundo não grita. Ele limpa chãos em silêncio. Viaja quilômetros em ônibus lotados. Escreve cartas que talvez nunca sejam lidas. É o amor das mães invisíveis. É o amor de Dona Conceição. E agora, finalmente, esse amor estava sendo visto. Fim.